A gente começa essa edição com o assunto do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o filho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu sucessor político, do seu espólio político, na família e nas eleições do ano que vem. Flávio enfrenta resistência na direita e até mesmo dentro do clã bolsonarista. Vamos ver a reportagem de Carol Rosito. Ao confirmar a opção por seu nome, Flávio disse que o país vive dias difíceis e prometeu dar continuidade ao projeto de nação do pai. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou a indicação e disse que se Bolsonaro falou, está falado, frase que também foi repetida por outras lideranças da direita. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também elogiou o senador em um sinal de alívio nas tensões dentro da família. Os dois tiveram um desentendimento público envolvendo escolhas políticas do PL e Flávio chegou a chamar a madrasta de autoritária. Michele era uma das candidatas para a disputa da presidência do ano que vem, mas a ideia enfrentava forte resistência do ex-presidente e dos filhos. A família Bolsonaro tenta, com o anúncio da candidatura, unificar a direita e evitar perder mais força política. Flávio se consolidou como alternativa depois da prisão do ex-presidente e da ida do irmão Eduardo para os Estados Unidos. A escolha mantém o sobrenome Bolsonaro em evidência, atenuando o receio do ex-presidente de ser esquecido pelo Centrão enquanto está preso. A eventual candidatura de Flávio carregará, entretanto, toda a rejeição que envolve o clã e pode afastar a parcela moderada do eleitorado. Alas do Centrão, do PL e até da própria família veem negativamente a candidatura do senador, temendo que ele não consiga furar a bolha bolsonarista. Alguns partidos, como União Brasil, já demonstraram reticência com a candidatura e dizem que vão se concentrar no legislativo. Esses grupos defendiam o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a disputa e se decepcionaram com a escolha de Flávio. No entanto, ainda há a percepção de que o senador pode ceder a vaga para outro candidato em março do ano que vem. Elmara, eu começo com você. Ficou muito claro ao longo do dia, desde o primeiro jeito que essa notícia saiu, a Jussara Soares está entre os jornalistas que trouxe essa notícia em primeira mão, tudo muito em off, e ao longo do dia foi ficando claro que não tinha nenhuma estratégia, não tinha nenhuma articulação, não tinha nada combinado. Qual é o custo dessa confusão para a própria candidatura do Flávio? O quanto a gente pode considerar que é uma decisão permanente do Bolsonaro pai? Thaís, primeiro de tudo, boa noite, um prazer falar contigo e com aqueles que nos assistem na CNN Brasil. Eu creio que tem dois elementos importantes aí quando a gente pensa a situação dessa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e aquilo que ela envolve. O primeiro desses elementos, e a gente precisa ter isso muito claro, é que ao bolsonarismo, Thaís, importa transformar a eleição de 2026 em um grande plebiscito sobre a figura de Jair Bolsonaro. E, neste sentido, significa dizer ter a capacidade de manter o legado do bolsonarismo com um nome na chapa que seja Bolsonaro e que tenha ligação direta ao ex-presidente. Isto posto, eu creio que na atual conjuntura, o que nós vamos ver nos próximos meses, faltam 10 meses para a eleição e até março, abril, as chapas em algum sentido têm que estar definidas, eu creio que Flávio Bolsonaro vai fazer um grande teste de fadiga do seu nome e da sua candidatura. Significa dizer o quê? Quanto apoio será recebido, quantas pessoas se aproximarão ou se afastarão dele efetivamente e, mais importante para o clã Bolsonaro do que os movimentos dos mercados é efetivamente o movimento dos grupamentos políticos. E aí a gente precisa ter em mente, uma eventual candidatura de Flávio atende a muitos interesses. Ao da família Bolsonaro, ao do lulopetismo, que tem um rival em que se pode realimentar a ideia de polarização, mas também atende interesses de muitos grupos do Centrão, que podem concentrar os seus recursos na eleição que hoje é a mais importante do sistema político, que é a do legislativo. Obrigada, Criomar. Armando, eu vou pular uma ordem que a gente sempre faz aqui, de chamar os convidados primeiro,
Mas eu quero, antes de você falar, eu quero só apresentar o que aconteceu no mercado hoje. Então, vou fazer mais uma pergunta sobre a política para a Jussara e já te chamo, Armando. Jussara, conta para a gente como é que você percebeu a reação das lideranças políticas em Brasília ao longo do dia. A própria declaração do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, mostra que ele foi pego de calça curta nessa história aí. Então, conta pra gente a sua percepção de como foi a reação e não só a reação da surpresa, mas a reação para se posicionar diante dessa novidade. Olha, Thaís, boa noite a todos. Thaís, tem uma questão de ter sido muito difícil confirmar exatamente essa notícia de que Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro como o seu candidato para 2026. Por quê? O responsável por dizer isso foi o próprio Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, o ex-presidente está preso numa cela de 12 metros quadrados na superintendência da Polícia Federal e as visitas que ele recebe são individuais. Portanto, é o seguinte, não consegue ter ali uma reunião de aliados, é uma pessoa por vez. Portanto, está todo mundo acreditando no que disse Flávio Bolsonaro, porque o ex-presidente não falou sobre isso para outra pessoa, né? Ele pode ter falado para os seus advogados individualmente, mas a primeira reação que a gente conseguiu, inclusive no entorno de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama e que ontem esteve visitando Jair Bolsonaro, é que isso não havia sido falado. Então, a primeira reação isso está muito estranho, é mentira. Até houve muitas negativas de que isso tinha acontecido. E aí, em relação a Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, não havia outra alternativa a ele senão dizer o que Bolsonaro diz está falado, né? Foi basicamente isso que ele falou. Por quê? Valdemar até aqui, até para se blindar dessa briga que a gente viu na família no começo da semana e de outras pressões, ele sempre falou, vou seguir o que Bolsonaro determinar, ele é o nosso capitão. Então, foi um pouco dessas reações que a gente viu ao longo do dia. O Centrão incomodado com esse anúncio sem nenhum tipo de diálogo, bastante gente surpresa, os adversários de Bolsonaro incomodados não, desconfiados de qual seria essa estratégia de Bolsonaro ao precipitar esse anúncio. Bem, tem algumas visões sobre isso. Tem muita gente que está vendo nesse anúncio precipitado de Bolsonaro, porque agora um jeito de manter a família no foco enquanto vai começar aí o recesso parlamentar nas próximas semanas e também até a decisão final, que vai ser tomada só depois do Carnaval. Muita gente viu também Bolsonaro voltando uma estratégia que ele usou ao longo de todo o seu governo, que foi um balão de ensaio. Bolsonaro, várias vezes, eu acompanhei o governo de perto, ele usava a estratégia de soltar um anúncio e aí ele testar ali quais seriam as reações e aí sim, depois confirmar. Sim. Várias vezes ele voltou atrás. Então, muita gente vê nesse anúncio de Flávio Bolsonaro, neste momento, um balão de ensaio. Não, exato. Essa é a grande dúvida, né? O quanto isso foi para valer e vai durar. Agora, é óbvio que isso teve um impacto gigantesco no mercado financeiro, com um olhar muito, assim, uma dedução muito rápida de que Lula passa a ser o favorito diante de um candidato que não é competitivo, que não tem apoio, que tem uma rejeição acima, pior até do que o próprio pai. A Bolsa despencou mais de 4% ou quase 4%, o dólar disparou. Enfim, até o anúncio dessa pré-candidatura, as coisas estavam até indo bem, um recorde atrás do outro. A gente preparou uma arte aqui só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, por exemplo, com o índice da Bolsa de Valores. E essa primeira despencada acontece quando sai a notícia. Aí a turma dá uma parada para dizer, espera um pouco sobre o que a Jussara disse, numa tentativa de pesar direito essa história, de peraí, esse negócio não tá bem elaborado. Aí vem mais uma confirmação. E logo depois, o Flávio Bolsonaro assumindo e o resto da família, o Eduardo, a própria Michele, o Valdemar da Costa Neto, todo mundo falando junto, a Bolsa entra numa trajetória de queda e perde 7.000 pontos
em apenas um dia. Os juros futuros também subiram bastante, alguns vencimentos ali a partir de 29, 30, mais de 4% hoje. É um movimento violento para um dia de mercado financeiro, quando os fundamentos econômicos, e aí, Armando, aí é que eu quero te ouvir, Armando Castelar, porque assim, os mercados estavam indo relativamente bem, porque os fundamentos econômicos estavam permitindo isso. Inflação começando a convergir, a crise fiscal já precificada lá para 2027, Banco Central se preparando para baixar juros, lá fora a mesma coisa, capital estrangeiro vindo com tudo. A gente, eu primeiro começo te ouvindo sobre se a violência da reação te preocupou e como é que você redesenha o cenário a partir de agora. Olha, o cenário de volatilidade, em certo sentido, era esperado. A verdade é que a história sugere que aconteça mais para segundo trimestre do ano de eleição, né? Mas a gente viu ano passado, quando o presidente Lula teve um acidente doméstico e foi internado, teve que fazer tratamento no hospital, a Bolsa reagiu no sentido oposto. Você via quando chegavam notícias de que ele talvez não fosse capaz de concorrer, a Bolsa subia, o dólar caía. Então, essa sensibilidade, ela está latente. Agora, como você falou, o que vinha prevalecendo em termos do que acontecia com a Bolsa, com os indicadores, era mais a ideia de que a inflação está cedendo. Saiu o PIB ontem mostrando uma desaceleração da economia, a inflação americana hoje confirma um pouco a expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos na semana que vem, que tende a enfraquecer o dólar, né? Há uma aposta grande de que o dólar internacionalmente vai continuar se enfraquecendo no ano que vem, isso é muito bom para emergentes. Então, assim, havia um otimismo muito grande, muito diferente do que a gente viu um ano atrás, em que o último trimestre do ano foi terrível, em parte, inclusive, por questões fiscais. Agora, o problema estava lá, estava latente, porque a situação fiscal do Brasil é muito complicada, a dívida está subindo num ritmo muito forte, e há a visão de que o presidente Lula, se for reeleito, não vai enfrentar a questão fiscal, e o Brasil pode estar caminhando para uma crise não trivial, né, com essa questão. Então, a sensibilidade não estava aparecendo nos preços, porque a atenção estava em outras coisas, mas estava lá, estava todo mundo falando, se você ia nas reuniões, se você participava dos debates, o tema estava presente desde sempre. Agora apareceu na superfície. A indicação, como você colocou, a visão de que a competitividade de adversários do presidente diminuiu, a direita está dividida, vai ter menos convergência em termos de candidatos. Tudo isso aumenta, obviamente, a chance de reeleição. Claro, não. Criomar, eu pego daí porque eu quero te ouvir sobre o governo, sobre o fato de Lula ganhar um sobrenome hoje, né? Lula favorito, em função dessa decisão atrapalhada dos Bolsonaro. Como é que o que você espera da reação do Lula? Inclusive assistindo ao que aconteceu no mercado financeiro hoje. O governo arrefece um pouco, começa a mostrar que tem planos, que vai fazer ajuste ou dobra a aposta? Thaís, essa é uma pergunta muito interessante. O que nós vimos nessas primeiras horas desse anúncio que você muito bem descreveu, que tem uma componência de improviso, que é bastante comum ao bolsonarismo em determinado sentido, e a Jussara foi muito feliz ao trazer aqui a expressão balão de ensaio, eu concordo plenamente com ela, é que o governo tem sido cauteloso. E aqui eu creio que vale um elemento muito interessante para caracterizar esse terceiro ano dessa terceira administração Lula, que é o fato que, apesar de que o governo tem dificuldades muito grandes para estabelecer uma agenda e dizer exatamente a que veio, o governo tem conseguido sobreviver jogando parado. Significa dizer o quê? A cada semana, mesmo quando o governo comete algum deslize, a oposição, o principal grupo de oposição, que hoje é o bolsonarismo, comete algum tipo de movimento que dá ao governo uma certa liderança ou a capacidade de olhar o cenário de cima. O fato é, esta candidatura de Flávio Bolsonaro indo até o fim, ou ele desistindo em março, abril do ano que vem por um nome mais palatável ao mercado, ao eleitor moderado, o fato é que, de agora até o fim do processo de escolha dos dos partidos, das chapas partidárias, efetivamente, nós temos que qualquer nome que não seja bolsonarista perde tempo em termos de campanha. Perde tempo para articulação, perde tempo para atuação, perde tempo para todo tipo de movimento. E isto dá ao Palácio do Planalto uma determinada tranquilidade,
para, em algum sentido, medir, Thaís. Eu acho que essa é a palavra-chave. Medir se precisa dobrar a aposta em termos econômicos, por exemplo, ou se consegue abrir algum espaço para dizer, olha, nós temos aqui algumas sinalizações que mostram para vocês, atores de mercado, que as escolhas do presidente Lula são, ao final do dia, melhores que as escolhas de uma eventual candidatura de Flávio Bolsonaro. Não, é ótimo você ter falado isso, porque hoje, o dia inteiro conversando com gente do mercado, especialmente a turma, sem fazer etarismo aqui, viu, Armando, do cabelo branco, porque já viu muita coisa no Brasil e aí, portanto, consegue colocar, como diz o ditado, cada coisa no seu porta-coisa. Há uma expectativa que, por exemplo, o Lula não tem, se ele continuar favorito, ele não tem porquê mudar, né, e querer fazer uma carta ao povo brasileiro no meio do nada. Mas que ele também não seria irresponsável ao ponto de, ao vencer a eleição, não fazer esse novo pacto para um ajuste. E aí, Armando, eu te pergunto, você acredita que isso possa acontecer, olhando mais lá para frente um pouco? E no curto prazo, como é que você vê o comportamento dos mercados de dólar? Porque isso tudo pode atrapalhar, por exemplo, os planos do Banco Central para baixar juro. Sem dúvida, essa desvalorização do dólar de 2,3% preocupa, né? Isso vai bater em preço. De novo, depende um pouco do cenário externo, do que acontece com o dólar lá fora também, mas a gente viu no último trimestre do ano passado, né? Uma situação de bastante estresse, né? Olha, é muito difícil dizer, obviamente, o que vai acontecer, porque não está ainda determinado, né? É óbvio que se o presidente Lula tiver uma certeza de que vai ser reeleito, ele não tem por que pisar o pé no acelerador. Agora, eu acho que a tendência é que a incerteza permaneça e o governo não queira correr riscos, tá certo? Eu acho que essa ideia de que o governo vai se arriscar, né, como foi colocado aqui antes, tudo pode mudar em março, né? Em março pode Flávio Bolsonaro tirar a candidatura, vir outro candidato. Então, o presidente não tem nenhuma certeza de que vai estar favorito em outubro do ano que vem. Eu acho que a tendência de novo, a menos de uma tendência eleitoral muito forte, a tendência é fazer pacotes, dar estímulos, dar presentes, procurar medidas. Eu acho que a tendência é pisar no acelerador pelo lado fiscal, sim. Não acho que vá se discutir com mais força uma carta ao povo brasileiro, nem nada disso. Eu acho que vai ser pesado, vai ser pesado. Agora, vai ter muita volatilidade, vai vir muita especulação de que o senador Flávio Bolsonaro vai tirar, quer dizer, a gente vai viver volatilidade. E o mercado, acho que vai reagir, a situação fiscal está longe de estar equacionada, mas arcabouço não vai resolver, né? Tá certo? O arcabouço está aí, a dívida saiu de 71,7% do PIB no final de 2022 para 7% do PIB a mais e tende a crescer mais ainda até o final do ano que vem. Claro. Não, e também é tudo muito cedo. O Banco Central não reage a fatos do dia, né? O Banco Central reage a efeitos secundários dos choques nas expectativas. Então, isso não pode nem deve fazer parte da avaliação do Comitê de Política Monetária na semana que vem. Armando, eu vou me despedir de você, porque a Jussara e o Criomar seguem comigo. Você quer falar mais alguma coisa? Não, tem que esperar um pouco, né? Acho que a tendência de esse tipo de acontecimento, de volatilidade acontecer, tem que se preparar, porque o ano que vem a gente vai ver bastante disso. Então, acho que vamos acompanhar, né?